Glória a Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, vamos estar ministrando a palavra de Deus para edificar a sua vida. Lembrando a vocês que já se inscreveram, compartilhe com as pessoas que você ama, você que tem sido edificado por essas ministrações. Hoje vai ser uma ministração poderosa para a tua vida, vai edificar o seu coração. Nós vamos falar sobre o caminho de Deus, amém? Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, acompanhe as outras ministrações que já se passaram, para você entender esse Sermão do Monte. Foi uma proposta, mais de 20 ministrações aí, desde o capítulo 5, nós estamos ministrando Mateus, discipulado, o Sermão do Monte. É uma realidade que Jesus está ensinando para todos os discípulos dele. E hoje eu convido você a prestar muita atenção nessa ministração. Por quê? Porque vai falar da realidade de vida para cada um de nós, o que é esse caminho estreito, a dificuldade que nós temos para caminhar este caminho que está proposto pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas marca aí, ativa o sininho, compartilha com as pessoas, se inscreva no nosso canal. Não tem só as ministrações de Mateus 5, 6 e 7, que nós estamos ministrando aí, essa que você está acompanhando, mas tem várias outras ministrações que nós temos aqui da nossa igreja, de terça-feira os nossos cultos, de domingo também as ministrações, Santa Ceia do Senhor, seminários que fazemos, tudo está aí à sua disposição no YouTube. A única coisa que a gente pede é compartilhe com outras pessoas, vamos disseminar a palavra de Deus, vamos semear no coração das pessoas. Se essa palavra falar com você, ou alguma das ministrações que você acompanhar aí, que temos várias ministrações, você pode estar enviando para uma pessoa, é uma maneira de você evangelizar. Se Deus falar com você, permita que Deus fale com outras pessoas. Às vezes nós estamos ouvindo as ministrações e lembramos de alguém, isso é amor, é carinho, envia para essa pessoa e abençoa a vida dela com essa ministração, amém? A ministração de hoje está baseada em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e número 14, eu vou hoje ministrar esses dois versículos somente para ficar bem gravado no seu coração. Não quero passar com uma mensagem muito rápida, não. Eu quero levar você a refletir a realidade desse caminho que Jesus nos propõe. Não sou eu que estou dizendo, eu sinto, você sente como é estreito esse caminho, mas Jesus vai mostrar para nós a necessidade dele, o porquê que ele é estreito. Eu vou trabalhar esse tema hoje para edificar a sua vida, amém? Vamos ler então, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Preste atenção, muitos são os que entram por este caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Amém? Jesus mesmo diz lá em João que ele é a porta, né? A porta. E agora Jesus está dizendo que a porta que conduz à salvação é uma porta estreita. Precisamos algumas coisas entender. Jesus usa figuras de linguagem, metáforas, para expressar uma verdade. E eu quero trabalhar hoje com essas duas verdades para você e para mim. Não existem mais do que dois caminhos. Ou nós andamos no caminho que nos conduz à perdição, ou nós andamos no caminho que nos conduz à vida eterna. Não existe caminho alternativo. Paulo mesmo nos ensina que ele não conhece mais as pessoas segundo ele conhecia antigamente. Agora ele conhece as pessoas através de Cristo. Ou seja, só existe pessoas salvas ou pessoas condenadas. Ok? Isso é bíblico. Efésios capítulo 1 sempre vem na mente quando nós falamos sobre salvação. Deus salvou as pessoas através do sangue de Jesus Cristo e nos selou com o Espírito Santo. Só que só existe essa maneira de salvação. Não existe outra maneira de salvação. Existe o outro lado, que é o caminho da perdição. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Ele diz que ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. Então precisamos ter esse entendimento. Agora vamos analisar o seguinte: esses dois caminhos. Lembrando
não existe um terceiro e não existe tipos de pessoas, só existe dois tipos de pessoas olhando através da Bíblia: salvos e não salvos, caminho da perdição, caminho da vida. Aí você analisa, você é salvo em Cristo e anda no caminho estreito que conduz à vida eterna, ou você não é salvo e anda no caminho largo que leva à perdição. Esses dois caminhos, você não tem outro. Ou o caminho que é através de Cristo, dos seus ensinamentos, porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está afirmando isso porque ele é o único caminho. Não tem outra estrada, não tem um atalho, é somente um caminho que te leva a Deus como Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para chamarmos Deus de Pai, nós temos que ser filhos. Todos nós chegaremos diante de Deus. No entanto, existe a diferença de pessoas que vão chegar até Deus, diante de Deus como filhos, e pessoas que vão chegar como criaturas, ok? Pessoas que chegam diante de Deus como criaturas são pessoas que não receberam o perdão dos seus pecados em Cristo, trilham o caminho da perdição. Pessoas que se tornaram filhos de Deus foi em Cristo Jesus. Todos aqueles, conforme nos ensina lá em João 1, que todos aqueles que não nasceram da vontade da carne, nasceram da vontade de Deus, essas pessoas então estão caminhando no caminho da vida. Ponto. Então, entendendo dois caminhos, o da vida e o da perdição, da morte, vamos colocar assim para você entender que dá na mesma, perdição, vida ou morte, nós temos também a característica que nos mostra como nós estamos andando nesse caminho, fechado. Agora Jesus disse o seguinte, que um caminho é estreito e o outro caminho é largo. Vamos analisar os dois caminhos para você entender o que a palavra de Deus está dizendo. Caminho largo é um caminho que você pode andar da maneira que você quiser. Imagine só, se você estiver andando numa faixa contínua, reta, e ali é o seu caminho, você tem que andar passo a passo e não pode desviar sua atenção, porque aquele caminho é estreito. Se você tem uma estrada de rodagem bem longa, você pode andar à vontade, de qualquer jeito, porque o seu caminho é largo. Se você tem uma porta, daquelas, aquelas portas americanas que o cachorrinho vai passar ali, ó, estreitinha, é uma coisa. Se você tem aquela porta-balcão que você pode passar dando cambalhota, é outra coisa. Mas por que Jesus está dizendo desses dois tipos de caminho? Vamos analisar eles? Então vamos lá. Caminho da perdição. Esse é muito fácil de entender. Por que é fácil de entender? No caminho que leva à perdição, eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, sem se preocupar com ninguém, ser egoísta, pensar somente em mim, pensar na minha satisfação, hedonismo, antropocentrismo, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por exemplo, nós vimos nas primeiras ministrações de Mateus capítulo 5, nós vimos características que para a gente dói muito. Dói para nós, ou muitas pessoas, nem todas, mas muitas pessoas, e na igreja tem muitas pessoas que passam por isso. O grande problema da falta de perdão, a falta de misericórdia, você ser uma pessoa que semeia coisas boas, pacificadora, ao invés de ser pessoa que faz contenda, divisão. Você vê que são valores diferentes de caminhos. Só que é o seguinte, nós, antes de conhecermos a Bíblia, antes de conhecermos as coisas do reino de Deus, nós andávamos por um caminho, o caminho da perdição. Aí a gente fazia o que a gente queria. A gente se relacionava com a pessoa que a gente queria. A gente tinha quantas pessoas a gente quisesse nos relacionamentos, roubava, matava, prostituía. Afinal de contas, eu preciso me satisfazer. Eu tenho o meu direito de ser feliz, eu tenho o meu direito, eu posso, Deus me deu a liberdade, eu posso usufruir dela.
Você pode fazer o que você quiser. Então, cada um vai ter seu padrão de verdade, cada um vai ter o seu padrão de satisfação. Então, é nesse caminho que nós entendemos que no caminho largo você pode ser o que você quiser. E o caminho largo é um caminho muito prazeroso para a carne. É verdade. É um caminho que procura somente a satisfação dos desejos carnais, os nossos apetites, seja sexo, seja poder, seja dinheiro, seja riquezas. Muitas pessoas, não é só homem, não. Às vezes as pessoas, quando falam sexo, falam prostituição, muitas vezes pensam nos homens que têm várias mulheres, mas tem mulheres que têm vários homens também, é vice-versa. Nós não estamos falando de gênero, de sexo feminino, sexo masculino, não, nós estamos falando de ser humano, isso engloba homem, mulher. Aí as pessoas no caminho que fica largo, que está tudo certo, que é o caminho que leva à morte, leva à perdição, é um caminho que você pode ser o que você achar legal. Se você achar legal, por exemplo, ter um relacionamento homossexual, você pode ter. Se você quiser roubar, você pode roubar. Se você quiser se prostituir, você pode se prostituir. Se você quiser falar mal dos outros, você pode falar mal dos outros. Você pode semear contenda, você pode odiar, você pode matar, você pode ser assassino, você pode ser homicida, você pode viver a prostituição, você pode ser glutão, você pode ter ciúme, você pode ter ira, você pode ter inveja, você pode tudo. Tudo você pode no caminho de perdição. E esse caminho para a carne, ela é desesperadamente sedenta por isso, ela quer. E quando a gente fala de carne, a carne ela não tem essa vida própria que a gente dá toda a ela, porque se ela tivesse vida própria, ela levantaria do caixão, né? Mas nós vemos que existem coisas que estão dentro de nós que movimentam o corpo. Então, quando nós falamos de carne em si, nós não estamos falando de um exterior, nós estamos falando de valores, de apetites carnais, satisfações. Então, por exemplo, Deus deixou o sexo para o relacionamento do casal, para a procriação, mas também para prazer do homem e da mulher. Aí Satanás entra e faz disso ser um prazer da carne. Uma mulher não satisfaz um homem não satisfaz uma mulher, precisa de várias pessoas. Aí tudo fora dos valores de Deus, tudo fora do projeto de Deus. Afinal de contas, o importante é satisfação, satisfazer a minha carne, fazer o que quiser, andar por onde quiser, ser. A única coisa que preocupar a sua vida eu preciso ser feliz, não importa que preço, é caminho largo. E esse caminho, todos nós, eu, você, mesmo sendo cristãos, a carne clama por esse caminho. A carne clama por esse caminho. Presta atenção, eu vou ler para você, porque a gente fala disso como fruto, tá? Nós falamos sempre desse termo como fruto do Espírito e fruto da carne. Mas deixa eu só dizer para você rapidamente, para você entender aqui, em Gálatas capítulo 5, ele diz assim, versículo de número 19, presta atenção, o caminho largo, o caminho que não é o caminho de Deus, o caminho largo, você pode, aí vê se você quer, você decide se você quer andar esse caminho, mas no caminho largo você pode ter imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ser idólatra, feiticeiro, ter ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades. A Bíblia diz como perversidades. Eu vou repetir para você. Gálatas 5:19.
as obras da carne, o caminho que leva à perdição, você pode. E preste atenção, Deus está dizendo para você hoje, nossa, Deus está dizendo isso, está na Bíblia. 2 caminhos para você decidir. Se você quiser, você pode. É o livre-arbítrio. Você vai condicionar o seu corpo a viver isso ou outro caminho. Fechado? Primeiro caminho, o caminho largo. Repito, fica bem gravado para você. No caminho largo você pode cometer imoralidades sexuais. Você pode ser impuro. Você pode ser libertino. Você pode ser idólatra. Você pode ser adúltero. Você pode ser feiticeiro. Você pode alimentar o ódio. Você pode alimentar a discórdia. Você pode viver ciúmes. Você pode alimentar a ira. Você pode ser egoísta. Você pode ter dissensão. Você pode ser uma pessoa de espírito de facção. Você pode ser uma pessoa invejosa. Você pode ser uma pessoa que se embriaga. Você pode ter uma vida de orgias e tudo que pareça com essas perversidades. Você está liberado a fazer tudo isso se você quiser. Ponto. Agora diz para mim, para você e para mim, qual é a dificuldade de viver esse caminho? Nenhuma. Não existe dificuldade nenhuma de viver nesse caminho. Afinal de contas, você vai escolher o que você quer fazer nesse caminho. Você pode fazer o que você quiser. Fazer o que você quiser. Hoje, você está recebendo essa palavra. Você pode fazer o que você quiser. Ser do jeito que você quiser. Dentro do caminho que te leva à perdição. Ponto. Agora, se você quer seguir o outro caminho, a coisa vai ser diferente. Como que vai ser as coisas? Vou pegar aqui uma água para a gente. Obrigado. Como é que vai ser esse caminho? Diz para mim, apóstolo. Esse caminho que te leva à vida eterna, você vai ter que morrer. E agora? Meu Deus do céu. Você já analisou? Pensa friamente. Hoje é uma pregação para você raciocinar. Você pode viver tudo o que você quiser. Fazer o que você quiser. Está tudo certo por aí? Você pode fazer o que você quiser. Tudo isso que eu te disse aqui. Tudo que a carne quer. Pronto. Agora existe um outro caminho que conduz à vida eterna. Você morre para todas essas coisas e vai fazer somente a vontade de Deus. Como que é isso, apóstolo? Você não vai poder andar do jeito que você quiser. Você vai ter que andar no caminho estreito. A sua carne, às vezes, vai desejar todas essas coisas, mas você não vai cumpri-las, porque você está andando num caminho da vida. Você está andando num caminho diferente. Então sua carne vai desejar prostituição, você não vai fazer. A sua carne vai desejar se embriagar, você não vai fazer. A sua carne vai desejar idolatria, que é satisfazer o seu próprio ventre, você não vai fazer. A sua carne vai desejar, mas você não vai cumprir os desejos dela. Apóstolo, mas isso dói. Dói. Por isso o caminho é chamado de caminho estreito. Você vai ter que abdicar de tudo aquilo que você gostaria de fazer para fazer aquilo que Deus quer. Apóstolo de Deus. Então quer dizer que eu não vou poder ter os frutos da carne? Não. Você vai ter que matá-los para você viver o fruto do Espírito. Apóstolo, como é que eu, carnal, vou viver as coisas espirituais? Morrendo para a carne, nascendo para o Espírito de Deus. É verdade.
Após, como é que isso acontece? Começa lá no batismo nas águas. Você reconhece que você é pecador, que você é tendencioso ao pecado, e você reconhece que você, por você mesmo, você não consegue se salvar. Admite que você é pecador. Apóstolo, admito. Admite que você se arrepende disso. Por quê? Não que você se arrepende porque sua carne não gosta. Não, você se arrepende porque você sabe que isso Deus não gosta e o Espírito Santo não vai compartilhar com você. E como você foi tocado pelo Espírito Santo e foi atraído para a glória de Deus, você decidiu abandonar isso e seguir a vontade de Deus para a sua vida. Sua carne vai desejar, mas agora você não anda segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito de vida, o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8 fala sobre isso para nós. Mas para não deixar você no vácuo, deixa eu dizer para você como é que você faz para andar no caminho estreito. Sozinho você não tem condição. Jesus ensinou em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Jesus na sua vida, salvação. Você precisa do Espírito Santo na tua vida para fazer você, o teu espírito, andar ligado com Deus, porque o homem perdeu essa ligação com Deus lá no Éden, e agora foi restaurado em Cristo, e agora você vai ser guiado pelo Espírito. A sua carne vai dizer, eu quero roubar, eu quero me prostituir, mas o Espírito vai dizer para você, você precisa caminhar na santidade, e eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Porque as pessoas só pensam no Espírito Santo na hora de fazer as coisas. Nós precisamos pensar no Espírito Santo na hora de não fazer as coisas, pedir força para não fazer aquilo que desagrada a Ele. Ele está disponível para isso. Ele quer te ajudar. Ele quer que você seja uma casa santa, uma casa limpa. Por isso eu estou ministrando desse jeito para você entender a verdade. Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, nos ensina como é que nós fazemos para vencer a carne. Presta atenção. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito. Não é Espírito com E minúsculo, é Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo vai guiar a sua vida. É importante? É importante. Eu vou ler para você. Romanos capítulo 8, é tremendo, depois você lê ele todo, mas eu vou ler só um trecho aqui para você, tá bom? Diz assim, ó, capítulo 8, versículo de número 10, diz assim, ó, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais com medo, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai, que significa papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aí, Gálatas vai dizer para nós que nós devemos andar, viver pelo Espírito, e de forma alguma nós vamos satisfazer as vontades da carne, nós vamos satisfazer a vontade do Espírito. Versículo 17, confirma o que eu estou pregando para você. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não consigam fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. O que ele está dizendo aqui é o seguinte:
Ele traz, o próprio Paulo que escreve Gálatas também fala em Romanos, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, aquilo que quero, não consigo realizar, aquilo que não quero, o mal que está em mim, acaba desejando fazer. Aí ele diz: como é que eu resolvo isso? Eu sinto, mas não pratico. Está dando para entender? Eu sinto, mas não pratico. Por quê? A carne sente, eu não tenho como fazer ela não sentir, mas eu tenho como substituir o sentimento dela pelo sentimento espiritual para vencer esse sentimento. Então, como a gente vence a prostituição? Procurando a fidelidade na palavra de Deus. Como a gente vence a bebedeira, os vícios? Se alimentando da palavra de Deus. Como é que eu me torno uma pessoa mais santa? Me enchendo mais do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai me influenciar, Ele vai me fortalecer para que eu possa fazer a vontade de Deus. E como nós já sabemos, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O desejo de Deus é que você seja feliz, que você tenha uma vida abençoada. Deus não te criou para você sofrer. Nós sofremos por causa dos nossos sentimentos, por causa dos nossos desejos. Pode perceber que tudo que trouxe sofrimento para a tua vida não foram as coisas espirituais. O que trouxe sofrimento para a tua vida foi os frutos carnais. Aí, o que acontece? Preste atenção nisso. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela vai procurar automaticamente as coisas que agradam a Deus. Uma pessoa que é guiada pelo seu próprio Espírito, faz o que ele quer, vive na carne, vai fazer o que a carne agrada. Só que a carne se agrada em estar em um lugar e o Espírito se agrada em estar em outra. Por isso que é complicado quando nós dizemos que a igreja tem que dar alguma coisa para que as pessoas tenham prazer de estar na igreja. Se nós estivermos falando de prazer espiritual, é uma coisa. Se for de prazer carnal para encher a igreja, irmão, por isso que muitas vezes os louvores são mais almáticos do que espirituais. Por quê? Para satisfazer a carne, para dizer que as pessoas vão ser melhores do que as outras, que as pessoas vão estar em evidência, as pessoas que não acreditaram nela vai ter que se sentir envergonhada. Tudo coisas que vai colocar o humanismo, colocar o ser humano como centro. E o ser humano ele não é centro. O centro é Cristo, Cristo é o centro. A Bíblia é cristocêntrica e a nossa vida, ela vai orbitar em Cristo, ela vai estar sempre em volta dos seus ensinamentos, das suas verdades. Por isso o caminho se torna estreito. Porque agora não faço mais o que quero, faço o que Ele quer. Ao ponto de chegar a dizer o que Paulo disse: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Veja que as palavras de Paulo soam aos nossos ouvidos até mesmo com uma dor no peito de muita gente. Então quer dizer que agora não tenho mais direito de viver segundo o que eu quero? Não. Antes de você ser cristão, você podia fazer tudo isso da carne. Agora que você é cristão, se você entendeu, agora você não pode mais odiar. Agora você não pode mais se prostituir. Agora você também não pode mais ser um idólatra. Você não pode ser feiticeiro. Você não pode viver uma vida de ciúme, de ira, de inveja, de semear contenda, de espírito de facção. Apóstolo, mas a gente vê isso. Não pode se admitir isso no meio cristão. Está dando para entender o que é conversão? Tem muita gente que estão colocando as igrejas de portas largas. Mas por que portas largas? Porque pode tudo, faz o que quer, pode estar na igreja, no altar, do jeito que você quiser, pode ter relacionamento com quem você quiser, você pode ser o que você quiser, a igreja pode ser o que nós quisermos. Isso não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo é do jeito dele. Não existe adoração do meu jeito, adoração do seu jeito. Só existe adoração do jeito de Deus. E adoração do jeito de Deus é em espírito e em verdade. E só pode existir uma adoração em espírito e em verdade se ela for fluída pela ação do Espírito Santo em nós.
Só que o Espírito Santo não compartilha com a prostituição. O Espírito Santo não compartilha com a feitiçaria, nem com a ira, nem com a idolatria. Então, quando as pessoas estão dentro da igreja, idolatrando líderes, sendo ciumentas, semeando contenda, ira, discórdia entre as pessoas, o Espírito Santo não está ali. Por mais que tenha nome de igreja, é igreja de porta larga e é caminho da perdição. Você pode fundar a igreja que você quiser, não significa que é a igreja de Cristo. A palavra mesmo em Apocalipse diz que existiam muitas sinagogas, mas sinagogas é lugar de reunião, que era para ser a Deus, mas eram sinagogas de Satanás. Uma igreja pode ter nome de igreja, mas o que se pratica dentro dela pode ser a pior das coisas, com o nome de igreja. Por isso que nem sempre que se abre uma igreja e se fecha o bar, é a melhor coisa, porque se as pessoas estão perdidas na rua, elas estão perdidas e conscientes que estão perdidas. Pior é quando as pessoas estão dentro da igreja, entendem que são salvas e na verdade estão perdidas porque estão fora da palavra de Deus. Isso é o pior. Porque a igreja da porta larga, o caminho da porta larga, eu faço o que eu quiser, eu posso tomar ceia a hora que eu quiser, eu posso pregar a hora que eu quiser, eu posso cantar a hora que eu quiser, eu posso ter performance a hora que eu quiser, mas no caminho estreito você vai ser do jeito de Deus. Não é do meu jeito, não é do jeito do apóstolo, não é do jeito do pastor, é do jeito de Deus. O céu não é meu, o céu não é do ser humano, o céu é de Deus e Ele colocou um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Por isso é importante nós aprendermos Mateus 5, 6 e 7, porque é básico para a vida de um cristão. Se você deixou de estar no mundo, mas não mudou suas atitudes mundanas, você continua no mundo. Porque estar no mundo não é estar fora da igreja, estar no mundo é trazer os valores do mundo para dentro da igreja. Você está me entendendo, irmão? Então não adianta, às vezes a gente fala assim, estar dentro da igreja eu vou pecar menos. Não, talvez você estando em cima do altar, pregando, talvez você cantando, você esteja pecando muito mais, e ainda peca consciente, conhecendo a palavra de Deus. E maior juízo existe sobre aquele que conhece. Isso pesa aqui, ó, porque não é um anjo do céu que está pregando para você. É um ser humano de carne e osso igual a você. Por isso que vemos muitos pastores, pastoras, membros, levitas, presbíteros caem. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. E se você não andar numa vida espiritual, você vai viver numa vida carnal. E de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. É a realidade da palavra de Deus. Aposta, essa palavra é dura, mas te leva para o céu. Por isso que o caminho é estreito. Só que tem outra característica. A porta também é estreita. Apóstolo, mas o senhor não disse quais são as ações do Espírito? Perdoa, né? Vamos continuar aqui então em Gálatas. Eu já vou para o outro lado da porta. Espera aí. Continua assim em Gálatas. A gente vai para o versículo 22. O 21, Paulo categoricamente diz assim, ó. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisas, apóstolo? Eu não preciso repetir, né, irmão? Se nós estivermos dentro da igreja, Paulo, presta atenção, é forte o que eu estou dizendo para você. Pode mudar o seu caminho, o seu destino. Você não precisa analisar se você está dentro da igreja. Paulo aqui ele não está dizendo, aqueles que não vão na igreja vão para o inferno. Aqueles que não vão para a igreja não vão entrar no reino de Deus. Paulo não está dizendo isso. O que ele está dizendo são as características das atitudes dessas pessoas que vão impedi-las de entrar no reino de Deus. Então não adianta estar dentro da igreja vivendo tudo que é contrário à palavra de Deus, porque não é o lugar físico que te transforma, é você que transforma o lugar físico. Lembra quando José, ele está passando por prisão, ele está sendo jogado num poço, ele influencia os lugares que ele passa. Então a pessoa transformada, ela influencia o ambiente.
Agora, se nós estamos sendo influenciados pelo mundo, nós estamos vivendo o valor dele. Quando Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, ao mundo, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós estamos fisicamente no mundo, mas o nosso sistema de vida é de reino. Os valores do reino vieram para dentro de nós. Escuta as ministrações se você não escutou, e se você já escutou, escuta de novo as primeiras ministrações de Mateus capítulo 5, que fala da cultura do reino de Deus, a cultura do discípulo de Cristo. Você está comigo, irmão, ainda? Agora, se você for guiado pelo Espírito Santo, for inspirado pelo Espírito Santo, olha o que vai acontecer. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não existe lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo está dizendo, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito também. Essa é a realidade que Paulo está nos mostrando. Aí Jesus, ele vai dizer o seguinte, volta lá comigo em Mateus 7. Ele vai dizer, por causa da porta ser estreita e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Não é nem andam, poucos são os que encontram esse caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Imagine só nessa metáfora, para você entender facilmente. Você calça 40 de sapato. Seu calçado é 40. Só que você foi lá comprar o sapato. E você comprou um sapato 35 para você colocar no seu pé. Vai caber? Não vai. O que vai ter que fazer? Cortar o seu pé para caber dentro do sapato. Essa é a realidade. Não, apóstolo, compra um sapato de 40. Não. O reino de Deus é o sapato 35. Se você calça 40, você vai ter que tirar coisas da sua vida, até chegar no 35. Apóstolo, e se eu comprei o 35 e eu estou calçando o 30? Então está faltando coisas na sua vida para acrescentar, porque o sapato tem que caber no seu pé confortavelmente. O que você não tem vai ser acrescentado, e o que você tem demais será podado na sua vida, para que você seja moldado para caber nesse sapato 35. Isso é o que Jesus está ensinando. O caminho não tem que mudar, quem tem que mudar é quem caminha nesse caminho. Jesus, ele não vai se amoldar a você. A proposta do Evangelho não é tornar Deus agradável aos homens. A proposta do Evangelho é tornar os homens agradáveis a Deus. As pessoas muitas vezes se preocupam o seguinte: nossa, o que a gente pode fazer para que as pessoas estejam aqui na igreja? O que a gente pode fazer? Vamos moldar Deus de um jeito que as pessoas queiram estar? Irmão, Deus continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma. As épocas mudaram, os tempos mudaram, mas o valor do reino continua sendo o mesmo. Deus não muda. Deus não mudou a sua palavra, Deus não mudou o seu caráter. Assim como Deus não deixa de cumprir as suas promessas, Ele também não deixa de cumprir suas sentenças. Às vezes as pessoas pensam assim: Deus vai cumprir as promessas dEle, mas Deus também vai cumprir as sentenças dEle, quando Ele disse que Ele ia cobrar o pecado daqueles que não estão com o sangue de Cristo sobre a vida deles. Como assim, apóstolo? Ou você não sabia que o pecado de Adão ainda não foi cobrado? Não, já foi. Olha a consequência do pecado de Adão. Espera aí,
consequência de um pecado não significa a cobrança dele. A consequência do que Adão fez afetou ele e toda a humanidade. Fechado? Em Cristo tudo foi diferente. Sabe o que significa? Vamos lá. Resumidamente, se você não tem Cristo na sua vida, você está em dívida com Deus. Você está com o seu nome no SPC celestial. Se você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essa dívida foi paga lá na cruz. E sendo assim, quando você chegar diante de Deus, você vai chegar com a mesma carga de pecado que eu. Fechado? Fechado. Só que quando chegar lá, eu vou falar, olha, cadê minha dívida? Aí vai dizer assim, ó, sua dívida foi paga. Por quem? Por Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus Cristo como aquele que pagou sua dívida, você ainda está em dívida. Aí Deus vai cobrar o seu pecado. Apóstolo, não é injusto isso? O que é injusto? Uma pessoa só porque aceitou Jesus Cristo, ela está perdoada dos seus pecados, e eu por não ter aceitado Jesus Cristo vou ser condenado? Por que é injustiça? Deus, em sua justiça, fez o plano da salvação e te ofereceu. Você que rejeitou o plano. Você que não quer andar no caminho. Você que não quer fazer a vontade de Deus. Você quer moldar Deus segundo a sua vontade. Quando nós vemos as pessoas moldando as igrejas, moldando altares, moldando relacionamentos, podendo ser do jeito que quer, elas estão querendo moldar Deus. E Deus não é moldável. Nós somos moldáveis quando nos colocamos diante de Deus. Está dando para você entender? Qual o caminho que você quer escolher? O caminho da salvação, além de estreito, a porta também é estreita e precisa ser encontrada. Jesus disse, eu sou a porta. Será que a gente vai ter que atravessar Jesus? Jesus está mostrando aqui o acesso. Porta é acesso a algum lugar. E Jesus é o nosso acesso até o paraíso, o nosso acesso até Deus. Se chegar lá sem Jesus, chegamos todo em pecado. Mas se chegarmos lá, Jesus, passarmos por Ele, nós entramos no reino de Deus. Jesus é a passagem para você. Jesus é a porta estreita. Em conformidade à pessoa de Cristo, quando nós nos alinhamos, nós entramos por essa porta e chegamos do outro lado. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim, vai passar por mim e encontrar pastagem do outro lado. Que coisa linda é isso. O portal dos céus tem um nome, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o pastor, a porta, o Salvador, o Messias, o plano de Deus, a salvação, o unigênito, o conselheiro, o maravilhoso, o príncipe da paz, o rei dos reis, o rei das nações, o eterno, o filho de Deus, o unigênito, o primogênito. É Ele. Se não for por Cristo e em Cristo, nós não acessamos a Deus. Talvez você não entendia essa importância de ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único é porque não tem outro. É único. E único sempre é caro, porque não tem paliativo. Não tem outro. As pessoas podem pregar outro evangelho, podem pregar outro Cristo, mas só existe um. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou um tipo de vida. Não, disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, me copia, anda atrás de mim. Quando ele diz eu sou a verdade, é porque não existe outra. E qual é a verdade que a gente conhece e nos liberta? A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que você e eu não somos pecadores, condenados ao inferno, mas nos encontramos com Jesus Cristo. Começamos a andar no caminho. Agora nós recebemos essa verdade, a verdade que nos tornamos filhos de Deus. E agora nessa caminhada nós receberemos vida e vida em abundância, a vida eterna. Essa é a realidade do evangelho. Não tem outra. O segredo não é estar dentro da igreja. O segredo é estar em Cristo. O segredo não é mudar de ambiente. O segredo é mudar de valores dentro de nós. Não adianta nada
uma igreja onde as pessoas se matem, não se amem. Não adianta nada uma igreja onde a gente vive em prostituição, tomando santa ceia, fazendo teatro, brincando de adoradores. A gente canta, mas a gente não adora, porque a adoração é exclusiva a Deus e é em espírito e é em verdade. Nem tudo aquilo que a gente canta é adoração, nem tudo aquilo que a gente prega é adoração, nem tudo aquilo que a gente faz é adoração e louvor a Deus. Talvez sejam músicas, talvez sejam performances, talvez sejam teatros, mas Deus um dia vai mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. A sua preocupação não deve ser qual é o lugar que você está, mas quem você é. Quem você é. Talvez você frequente a igreja, mas não seja igreja. Talvez você venha ao templo, mas não seja templo. Talvez você fale de Jesus, mas não tenha relacionamento com ele, como os 7 filhos de Seva, que não tinham autoridade. Sabiam quem era Paulo, falavam de Paulo, falavam de Jesus, mas não tinham relacionamento. E aí o demônio foi lá e bateu neles. Uma autoridade espiritual se relaciona com o nome de Jesus. Falar o nome de Jesus, qualquer um pode falar. Os demônios disseram, os demônios falaram o nome de Jesus. Falaram o quê? Não, Jesus a gente conhece. Ué, eles falaram de Jesus. Nós conhecemos quem é Jesus. Falaram o nome de Paulo também. Bom, Paulo a gente conhece, mas vocês quem são? Vocês não têm relacionamento com o Jesus que Paulo prega. Falar Jesus não é pirlim-pim-pim. Falar de Jesus e ter autoridade é ter relacionamento com ele. Se você não estiver no caminho, na verdade e na vida, você está num caminho largo, você está no caminho da morte e não encontrará a vida. E a vida está em Cristo. Foi isso que Deus disse. Deus propôs a vida eterna que está em seu Filho Jesus Cristo. Ou hoje nós aceitamos Jesus Cristo e declaramos que somos pecadores e queremos andar no caminho estreito, ou nós vamos finalizar nossa caminhada, infelizmente, no inferno. E eu sei que você não quer isso. Então vamos orar neste momento pela sua vida. Olhe os valores. Não fique pensando nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Olhe os valores que regem a sua vida. Jesus mesmo ensinou que naquele dia dirão muitos que me conhecem e dirão: fizemos tantas coisas em seu nome. E eu vou dizer abertamente: eu nunca vos conheci, porque vocês não fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai está lá em Mateus capítulo 5. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, ser misericordioso, ser paciente, ser pessoa que semeia paz, não contenda, ser pessoa que tem misericórdia, não que tem ira. Esses valores podem te levar para o inferno, ou os valores do reino, ou os valores da terra. O que você decidiu para a sua vida? Vamos orar. É uma palavra que vai levar você a refletir. Não existe terceiro caminho. Ou o caminho é o de Cristo, ou é o caminho do diabo, que vai te levar para o inferno. Os valores da carne. Na verdade, não pode dizer nem que é o caminho do diabo, é o caminho da carne. Ou você trilha o caminho para satisfazer a sua vontade, ou você trilha o caminho para fazer a vontade de Deus. E outra, deixa eu te dizer, a vontade de Deus é que você seja pleno. Você tenha um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, porque se você cumprir os princípios bíblicos, você será abençoado. Só que, para a salvação, só existe uma maneira, e não são os bens que você tem, não é o seu dinheiro, não é a classe social que você vive, não são os seus bens. Ninguém pode ser salvo se não for pela graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Apóstolo, como se porta uma pessoa que anda no caminho estreito, luta contra o pecado e desfruta da graça todos os dias da sua vida? Hoje é dia de você desfrutar da graça de Deus. Vamos orar? Pai querido, depois dessa mensagem que tu coloca no meu coração, só me resta uma coisa: que dar o meu espírito aos teus pés e te agradecer pela tua graça. Pai, eu também já estive dentro da tua casa,
mas não era a tua casa. Eu não tinha sequer, Senhor meu Deus, o posicionamento com o conhecimento dessa palavra. E tu me amou. Tu restaurou a minha vida, me trouxe para a tua luz. E assim eu sei que tem muita gente, Senhor, triste. Muita gente que não consegue abandonar o pecado, que não tem forças para lutar, Senhor meu Deus, até mesmo as coisas ocultas. E eu te peço que teu Espírito Santo nos ajude hoje a caminhar no teu caminho, fazer a tua vontade, Pai. Tua palavra está sendo anunciada por um pobre pecador, Senhor, uma pessoa falha, mas, Senhor, também uma pessoa que é dependente do teu Espírito Santo. Tua palavra fala comigo hoje. A tua palavra também alinha o meu coração, Senhor meu Deus, para que eu venha desfrutar de relacionamento, investir no meu relacionamento contigo, Senhor. E hoje eu quero fazer isso mais uma vez, investir no nosso relacionamento, investir no meu amor por ti. E eu sei que teu Espírito Santo vai nos fortalecer. Eu sei que tem homens e mulheres, jovens que estão ouvindo essa mensagem, que hoje olham para dentro de si e veem que estão dentro da tua igreja, mas não estão sendo igreja. Mas eu não estou aqui para julgar, Senhor meu Deus. Quem sou eu para julgar? Porque se eu julgar alguém, serei julgado. Mas eu quero pregar com amor, Senhor, porque é isso que o teu evangelho ensina. Pregar com amor, querendo a conversão das pessoas, querendo ver as pessoas neste caminho, Senhor, que nós estamos, como John Bunyan escreveu, o peregrino a caminho do teu reino, mas com muitas coisas que estão roubando a nossa atenção. Mas hoje eu te peço, com o teu Espírito Santo, nos fortalece para matar a nossa carne e cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, o maior erro para uma pessoa que tem um vício é pensar que ele não vai sentir desejo do vício. A mesma coisa uma pessoa que decide fazer o jejum e não quer sentir fome, vai sentir. Deixar algo bem claro para você. O sentimento do cristão é que ele vai vencer os seus desejos. Uma vez, um homem, bispo, pastor de igreja já, administrador de uma clínica de recuperação, disse algo que mudou a minha mente no começo da minha caminhada. A pessoa tratando de dependentes químicos, e ele disse: eu não posso sequer dar o primeiro trago, porque se eu der o primeiro trago, eu vou me acabar. E aí eu perguntei: mas o senhor sente a vontade? Eu não só sinto a vontade, eu sinto o gosto na minha boca, no meu organismo eu sinto, de tão viciado que eu sou. Ah, então o senhor cai? Eu falei assim: não, eu luto para não cair. A cada dia eu venço o desejo do meu corpo. Qual o desejo, qual o vício que você tem? Ele não vai embora, você vai vencer ele no nome de Jesus. Não espere deixar de desejar pecar. Determine não cumprir o desejo que você tem. Uma vez, dois rapazes conversando, um cristão, outro não. E o outro disse: rapaz, você está dizendo, como que você consegue resistir a um negócio desse? Um sexo antes do casamento? Como é que você consegue resistir a ter somente uma mulher, podendo ter várias mulheres? Você não gosta dessas coisas, não?
E o rapaz disse: pelo contrário, gostar, gosta muito, mas ele não vai cumprir o desejo da carne. Ele disse: eu sei que isso é contrário à vontade de Deus. Essa é a consciência do cristão. Às vezes as pessoas pensam que cristão não tem desejos pecaminosos. Não. Ele vence todos os desejos que ele tem. Por isso o caminho se tornou estreito. Mas depois de passar a porta, que também é estreita, do outro lado você vai encontrar campinas verdejantes, aonde o pecado não terá mais domínio sobre vós. Libertos, glorificação. Lembre-se, santidade tem processos. O primeiro é o posicional. Cristo te tornou santo, separado para Ele. Esse você não pode ajudar em nada, a não ser contribuir com o seu pecado, mas Ele te perdoa. Agora a processual compete a você, compete a mim, se posicionar na santidade, lutar contra o pecado, até que chegue a glorificação. Aí você não vai ter mais o desejo de pecar. Por quê? Você vai receber um novo corpo, uma nova mente e uma nova vida espiritual e um novo ambiente para você. Até lá é trabalho nosso lutar contra todos os frutos da carne. Se talvez você tenha desejo de irar, porque a gente pensa só em prostituição, sexo ilícito, né? Só pensa nessas coisas. Mas a ira contra as pessoas, a falta de amor, a falta do perdão também é algo muito forte. Talvez você sinta o desejo de matar pessoas, mas você vai ser moldado pelo Espírito e você vai aprender a doar a vida. Apóstolo, não é assim. Pedro puxou da espada e cortou a orelha de Malco. Ele queria matar para se defender, até o dia que ele entregou a vida dele por aquilo que ele acreditava. Veja como o Espírito Santo trabalha. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar os seus sentimentos. Deixe o Espírito Santo te moldar. Sabe o que é lindo de Jeremias 18? A história do vaso nas mãos do oleiro, que ele não desistiu do vaso que se estragou nas mãos dele. Ele fez um novo vaso. Hoje Deus quer fazer você um novo vaso. Deus te abençoe. Até a próxima ministração. Não desista. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas te conduz à vida eterna. Deus abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.